Abraço carinhosa e fraternalmente cada uma e cada um de vocês que participa desta reflexão do Evangelho todas as semanas, principalmente vocês que comentam, porque isso também nos ajuda aqui a subirmos na divulgação pelo YouTube e o Google. Vocês que oram por nós, vocês que reagem de várias maneiras para dizer como recepcionam estas reflexões. Mas eu represento este abraço a cada um e a cada uma de vocês em duas pessoas muito especiais, principalmente uma delas, que é líder da Federação de Mulheres Gaúchas, Metodistas Gaúchas, e que atua, milita, participa, é membro da Igreja Metodista Bom Pastor, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no bairro Chácara das Flores, onde eu morei, onde trabalhei, onde pastoreei, onde lutei ao lado do povo na criação de associações de moradores e onde enfrentei cara a cara a ditadura militar e, apesar de ser julgado de forma terrível e condenado a 2 anos e meio de prisão com base na famosa fascista Lei de Segurança Nacional que protegia a ditadura militar, eu tenho grandes recordações daí da Bom Pastor, aí da Chácara das Flores e da nossa cidade, coração do Rio Grande de Santa Maria. A pessoa que eu abraço é a líder desta comunidade que canta, que toca violão e que nos assiste aqui semanalmente, que é a minha querida Luísa Antônia Rodrigues. Abraços, Luísa, com a minha gratidão, querida Lu, por participares dessas reflexões semanalmente. E aproveito para enviar um abraço à tua pastora, pastora Fátima, que eu não tenho a alegria de conhecer pessoalmente, mas sobre quem ouço falar. Abraços para vocês duas. A reflexão do Evangelho deste domingo, dia 27, o último de julho de 2025, é com base no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 13º versículo. Leiam aí, por favor, se estiverem juntos, aproveitem para rezar, para orar, para conversar um pouco sobre esse texto que parece ser muito conhecido, mas nem tanto assim. E logo após a vinheta, nos reuniremos novamente para a reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezou, quem não reza esta oração e que pensa conhecê-la profundamente. Pessoas que rezaram e rezam em meio a tempestades, seja em alto mar, nas florestas, em terra firme. Pessoas que já rezaram diante do velório de uma pessoa amada. Pessoas que já rezaram ao lado de um leito de dor, de sofrimento, num hospital, cuidando de uma pessoa para que ela sobreviva diante de uma morte ou de um acidente.
Pessoas que já rezaram esta oração que Jesus ensinou em sessões de tortura, de banditismo, de sofrimento atroz, com ódio agigantado em forma de brutalidades, abusos e estupros. Pessoas que já rezaram esta oração diante de um prato vazio, pedindo pelo pão nosso de cada dia. Pessoas que já rezaram e rezam esta oração em pleno tufão de abandono, pedindo: Pai nosso, que estás nos céus, vem aqui onde eu estou e me ajuda. Pessoas que já rezaram quando, em meio a tiroteios, tentavam escapar de serem furadas, baleadas, feridas e mortas. Esta oração se faz presente em várias experiências, muitas delas dramáticas, nas vidas das pessoas. Mas será que nós sabemos o que significa esta oração? Darei alguns destaques rápidos aqui, por causa do tempo que é curto. O primeiro destaque que a gente precisa relevar é que esta oração, de acordo com o que conta São Lucas, neste evangelho que vocês leram aí, e também São Mateus, os únicos que contam sobre o nascimento desta oração, a origem desta oração, é que um dos discípulos de Jesus, após momento de oração de Jesus em algum lugar da sua caminhada, partindo lá do lago da Galileia em direção ao confronto em Jerusalém, pediram: Mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar, como João o Batista ensinou aos seus discípulos. Esta oração nasceu de um pedido. E não foi um pedido qualquer. Antes da oração foi um pedido, um clamor dos discípulos, das discípulas de Jesus, do discipulado de Jesus. Esta oração nasceu do seguimento a Jesus. Ela não nasceu de uma superstição. Ela não se originou de uma experiência aflita e desesperada, mas de alguém que precisava aprender a orar com balizamentos, com orientações, com princípios, com segurança libertada e libertadora. E esse discípulo fez uma comparação. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Porque esse pedido é uma transcendência à grande missão de João Batista e aos seus discípulos. João Batista preparou o caminho para Jesus. João Batista prosseguiu o exercício da profecia do Velho Testamento. João Batista abriu os caminhos para a nova aliança no Novo Testamento, para a chegada do Messias, para a realização do reino, que aliás faz parte desta oração. Venha-nos o teu reino. Mas ele não era o Messias, ele não era o caminho, ele não era aquele que haveria de vir. Então, esse pedido nasceu de uma diferenciação. Uma diferenciação que todos sempre precisamos fazer. Esta oração nasceu de um pedido no campo da fidelidade a Jesus. No campo do esforço de quem procurava entender quem era Jesus. Ali, no terreno de quem seguia Jesus, nesta caminhada entre a Galileia, o centro dos pescadores e pescadoras, o centro do trabalho, da produção, em direção a Jerusalém, para o sacrifício, para a desmoralização total da religião infiel, aquela que aprisionava Deus no altar, sobre a mesa do holocausto, aquela que transformara Deus num punhado de legalismos, de leis,
que se tornavam obrigatórias como opressão de um povo calado, de um povo silenciado. Esta oração foi ensinada não por seguidores, soldados, militares, generais de César, que também se consideravam Deus. Agia como se fosse uma divindade para destruir, invadir e mandar nas vidas dos povos vassalos. Esta oração não foi ensinada por um seguidor, um general, um auxiliar ou até mesmo um sucessor de Faraó. Esta oração foi pedida para Jesus. Portanto, essa diferenciação aqui é libertadora. Ela é capaz de diferenciar até mesmo ser discípulo de Jesus do que ser discípulo de João, por mais importante que fosse o papel de João o Batista. Isso nós precisamos entender. Isso na hora em que rezarmos, na hora em que orarmos, esta oração que deve ser sempre parte principalmente da Santa Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, ela deve nos recordar que ela nasceu de um pedido, de um grito, de um clamor dos discípulos de Jesus. Ela nasceu como parte do discipulado de Jesus. Quem deveria orar esta oração, mesmo fora de qualquer ameaça, como eu mencionei introdutoriamente, deve orar na condição de ser ou de se alinhar ao desejo, ao compromisso de ser discípulo e discípula de Jesus. Não é para qualquer supersticioso, não é para qualquer coisa, não é para ser usada para os negócios, não é para ser usada para, digamos assim, abençoar o sistema que aí está, mas é para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Este é o primeiro ponto da origem da oração que Jesus ensinou ao Pai Nosso. E o segundo ponto, quem ensinou foi Jesus. Jesus ensinou como Messias. Jesus ensinou como nova aliança. Jesus ensinou como Filho de Deus, Filho de Abba. De Abba, Pai, Abba, Pai. Jesus ensinou como aquele que realizava o reino de Deus, cujo núcleo desse reino era a vontade de Deus de se aproximar da humanidade e viver no seu meio. Esta oração ensinada por Jesus foi ensinada no meio de uma caminhada com o povo, com os discípulos, com as massas, com as multidões, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os pobres, com os desvalidos. Não foi ensinada por Jesus no templo de Salomão em Jerusalém. Não foi ensinada no templo de Sócrates. Não foi ensinada lá na sede do Império Romano em Roma. Não foi ensinada na sede de Faraó no Egito, mas no meio do povo. No meio do povo simples, no povo oprimido, no povo que caminhava com Jesus. Desse ponto não podemos abrir mãos também. Ela foi ensinada por Jesus. E que disse ao começar, vocês orem sempre assim, Pai Nosso. Eu só posso destacar mais esse ponto. Aqui, pela exiguidade do nosso espaço. E nesse ponto, o que Jesus ensina? Que cada vez que nós orarmos esta oração, mais do que qualquer outra, nós não dizemos Pai meu, Pai teu, Pai dele, Pai dela, Pai que já foi, Pai que será, mas Pai Nosso. Esta oração deveria ser somente orada
em face da nossa sensibilidade para nos tornarmos primeiro filhos deste Pai de Jesus que Ele compartilha com a humanidade. Para eliminar este senso de abandono, este senso de orfandade, este senso de solidão, pois Jesus usava no hebraico, para a palavra pai, a palavra Abba, paizinho, aquele com quem os filhos convivem, ali ao redor, pelo colo, pelos braços, pelos ombros, junto, na convivência. Isto elimina a solidão. Onde quer que estejamos em missão, porque essa oração foi pedida pelos discípulos no ambiente discipular, de seguir Jesus, um compromisso com Ele. Onde quer que orarmos esta oração, nós não nos sentiremos sós. Temos o Pai que nos chama para a missão do reino. Venha-nos o teu reino, aqui com Jesus que nos ensina a orar. Este é o destaque primeiro que eu quero dar no quesito Pai Nosso. O destaque segundo, que não se distancia e nem é contra o destaque primeiro, é que este Pai que é nosso, segundo nos ensina Jesus, a pedido dos seus discípulos e das suas discípulas, a pedido da caminhada que ele fazia, é que nós reconheçamos que este Pai nos faz irmãos e irmãs uns dos outros. E irmãos uns dos outros não é só uma frase. Ser irmãos e irmãs uns dos outros, umas das outras, não é só uma fala. Irmãos e irmãs umas das outras é o próprio conteúdo do ser pai, do ser filho e do ser do reino que Jesus traz. Quem reza, quem ora esta oração deveria ser sempre imbuído desse espírito de que é irmão e irmã da humanidade. Não irmão e irmã dos privilegiados, aqueles que Lucas combate já no começo através do Magnificat, através da oração, através do que diz Maria na sua oração. Derrubou dos seus tronos os poderosos e elevou os humildes. Esta oração nos faz irmãos e irmãs dos humildes que agora se elevam neste reino que Jesus traz. Disso não se abre mão. Fora disto, esta oração é um babucio supersticioso. Fora disto, esta oração é um reza-reza vazio. Fora disso, esta oração é apenas oração para inglês ver. A oração que Jesus nos ensinou, nos ensina que somos irmãos e irmãs, uns dos outros, umas das outras. E como nós vimos no domingo passado, estes irmãos e irmãs, umas das outras, uns dos outros, não se permitem aceitar que a violência seja natural, como o sacerdote e o Levi acharam que era coisa que deveria se tolerar, quando passaram de largo pelo homem caído à beira da estrada, vítima da violência, do abuso, do roubo e do assalto, porque a parábola conta isso, a parábola do bom samaritano. O irmão e irmã que somos, e nos reconhecemos quando rezamos, são aqueles que também rezam. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dai hoje, nos dá hoje. Pão, criação do mesmo Pai nosso, o Pai que é nosso, que nos faz irmãos, também tem que ser nosso. Este pão que é criado pelo trabalho, que é extraído da terra, criatura divina, nossa irmã, como dizia São Francisco de Assis, este pão necessariamente ou ele é de todos nós, ou ele é
pecaminoso, isto é, adultera completamente a vontade daquele que é Pai Nosso. Quando rezamos o Pai Nosso, também, mais embaixo necessariamente, nos deparamos com outro polo fundamental desta oração. Pão nosso de cada dia, para que não falte, para que ninguém passe fome, para que ninguém viva esta barbaridade da fome, da miséria, do dormir com dificuldade, como vem acontecendo com os nossos irmãos, nossas irmãs, nossas crianças na Palestina, raquéticos, esqueléticos, por causa da brutalidade do sionismo, dos inimigos desta oração, que pede que o pão seja nosso. E aí vai, meu irmão, minha irmã, precisaria mais tempo para chegar até livra-nos do mal, livrai-nos do mal. Eu tenho avisado aqui, tenho pedido a vocês que quem quiser mais do que uma reflexão, quem quiser mais do que ser igrejeiro, igrejeira, e quiser entrar numa maravilhosa caminhada em favor do Brasil, em favor do povo, em favor da humanidade, em favor da dignidade, para louvar esse que é Pai Nosso, para reconhecer esse que quer o pão nosso para todos nós, que ligue para mim, para nós nos encontrarmos, para eu compartilhar uma proposta que muita gente vem recebendo, até muita gente me liga, interessada em saber de que se trata, e que eu só posso dizer para quem tiver a confiança, a humildade de ligar o número do meu telefone, somente para isso, aqui anunciado, é esse que está aqui embaixo e que também colocarei nos detalhes. Liguem, por favor, para seguirmos juntos, na prática, na luta. Que Deus, que é Pai, teu, meu, nosso, seja contigo. Que Deus, que quer realizar a sua vontade, esta vontade de ser nosso Pai, Pai nosso para todos, te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus, que quer o pão tão maravilhoso, pão que significa tudo que alimenta, tudo que dignifica, tudo que aproxima, tudo que fortaleça, te abençoe, te levante, meu irmão e minha irmã, te traga para esta luta, para esta missão. Que Deus, que nos livra do mal, não só de sermos ameaçados pelo mal que atropela, mas nos livre de nós mesmos fazermos o mal, praticarmos o mal, sermos agentes do mal, sermos abusadores, inconscientes e até involuntários. Te abençoe e te livre do mal, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.